Por que o Império Romano foi destruído se ele era tão grande e imponente? Como que a cidade de Roma deixou a galera entrar e saquear tudo em 476, acabando de vez com Roma e começando a Idade Média? São essas perguntas que a gente vai responder no vídeo de hoje e te mostrar a verdade da história, fora do senso comum, em ver que o Império Romano não caiu do nada e a Idade Média também não começou do nada, tudo foi uma transição bem mais lenta do que a gente pensa. Bora nessa jornada comigo, mas antes já sabe, machadada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera. Nossa jornada vai voltar quase 2000 anos no passado, indo direto para o século II, quando os romanos estavam ralando para manter as tribos germânicas fora do Império Romano. Porque a causa mais aceita hoje, mas não a única, é de que o Império Romano foi engolido pelas invasões bárbaras germânicas, que aos poucos foi destruindo o Império. Só que muitos historiadores não aceitam isso. Como é que um império tão grande caiu assim do nada? Como que a cidade poderosíssima de Roma caiu para umas tribos desorganizadas? Só que diferente dos outros impérios que caíram por guerras ou conquistas, o Império Romano foi caindo aos poucos durante os séculos. Então essa história é muito mais longa. Os bárbaros que conquistaram Roma, as tribos germânicas que migraram para a Europa Central e fundaram os reinos medievais depois, simplesmente se aproveitaram de um império que já estava decadente, com muitos problemas, e os germânicos literalmente foram comendo pelas beiradas, entrando de pouco em pouco durante os séculos. Os germânicos foram pondo só a cabecinha e quando Roma olhou para trás já tinha entrado tudo. Ai, as piadas de merda que eu faço. De Cômodo no século II, que é o imperador que marca o início do declínio de Roma, até Odoacro no século V, que deu o golpe final em Roma, esses 300 anos aí, mais ou menos, muita merda aconteceu pro Império Romano ruir em chamas. Aliás, eu conto toda essa história do Odoacro nesse meu vídeo aqui. Então, diferente do senso comum que a gente vê por aí, Roma não caiu apenas pelos fatores externos, os germânicos, mas principalmente por causa dos fatores internos, a merda dentro do império. Você está desempregado, quer ganhar mais ou simplesmente está a fim de mudar de vida? Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos, simplesmente os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando pro vídeo, vamos então ver todos esses fatores internos que contribuíram para o fim do Império Romano, a sua ruína, porque que Roma pegou fogo. Muitos historiadores, como Edward Gibbon, que é um pouco mais antiguinho, acreditam que o Império Romano caiu por causa do próprio cidadão romano. Vou explicar. Ser um cidadão romano, pro romano, era símbolo de uma pessoa culta, justa, honrada, civilizada, com ideais nobres e um certo senso de superioridade, né, pra achar tudo isso. Não é à toa que eles chamavam qualquer não romano de bárbaro, a barbárie, bárbaro, tribo zoada, pouca cultura, uns merda. Qualquer um que não fosse romano era um merda pros romanos. E o imperador romano era o cidadão romano máximo, o maior exemplo do que era ser um romano ideal. Se o imperador era um merda, então o romano ideal também era um merda. E nenhum imperador representou ser o merdão tão bem quanto Cômodo. Cômodo representou o declínio moral romano como ninguém. A falta de honra, o vício, o luxo e o poder, não, estava impregnado nele. Ele era tão merda que para tentar salvar a sua imagem, ele foi tentar ser gladiador, e o gladiador não era muito bem visto na época, pra você ter noção. E para piorar, nas lutas ele usava uma espada real, enquanto seus oponentes usavam uma espada de madeira.
No filme Gladiador, aquele imperador é o Cômodo. O Gladiador não existiu, mas o Cômodo mais ou menos daquela forma sim. Então você já vê como ele era um bostão. Por isso, os historiadores consideram ele como o começo da desgraça romana. Mas o historiador Políbio, um escritor do século II a.C., 400 anos antes, já escrevia sobre a decadência moral da República Romana e os seus ideais de virtude, a sua cultura. Edward Gibbon, de novo, entra nessa parte, diz ainda que Roma ter adotado o cristianismo, aliás, vídeo do Constantino aqui, foi a facada final para esse declínio, acabando de vez com a cultura romana, muito antes dos germânicos invadirem tudo. Para o Gibbon, esse abandono da cultura romana fez a máquina de guerra ruir, e era a máquina de guerra que sustentava o Império Romano. Bom, Gibbon, que é um autor um pouco mais antigo, dando certo ou não, a verdade é que Roma cresceu das suas conquistas, era uma máquina de crescimento, uma máquina militar. Quanto mais conquista, mais terra e mais dinheiro que servia para alimentar essa máquina, aí ter mais tropas que ficavam maiores e aí conquistava mais e assim por diante. Roma se sustentava no seu crescimento. Quando a máquina para, o império vai para o chão. Ainda existem outros historiadores que dizem que Roma ter adotado o cristianismo foi justamente por causa do declínio moral e não parte desse declínio. Vou explicar. Enquanto o Império Romano ruía ao vício, à luxúria, toda aquela merda lá, cidadão ideal romano já era, e a violência estava subindo, as crises, tudo, o cristianismo veio como uma religião pura e humilde que dava um novo sentido aos romanos, tirando as pessoas do silêncio e da escuridão. Essa força cristã ganhou tanta atração que o império foi embora, mas o cristianismo ficou e se ergueu durante a Idade Média, assim que começa a cristandade. Quer saber sobre isso? Se inscreve no canal, e basicamente todos os vídeos aqui é sobre a Idade Média, eu sempre falo da cristandade. O império ruiu por causa de suas próprias estruturas, então, um destino natural para tamanha grandeza, um poder tão grande, com tantas terras, que não poderia ser controlado com apenas um poder central. Roma cresceu tanto que o império se sustentava em uma ilusão, lembra? Do romano ideal. Quando esse modelo de cidadão romano vai para o saco, tudo cai junto, mas uma coisa aconteceu para piorar tudo. Além de toda a desgraça que eu falei, ainda eles dividiram o império, deixaram toda a merda para um lado e tentaram salvar o que dava para o outro. Vemos a cidade de Roma como algo imponente, a força do império era a cidade de Roma, mas no século III ela não era mais o centro do império, que era gigantesco, era uma bosta já, Roma já estava na roça. Essa imensa extensão de terra que era o Império Romano era um problemaço, porque, tava gigantesco, como um cara só ia controlar tudo isso, fora toda a merda que eu te contei. Então, para tentar salvar alguma coisa, eles dividiram o império em dois. Roma, sendo a capital do Império Romano do Ocidente, e Constantinopla, antes era outra capital, mas enfim, depois virou Constantinopla, sendo a capital do Império Romano do Oriente, ou depois conhecido como Império Bizantino. Os bizantinos prosperaram e ficaram até o fim da Idade Média. Aliás, o fim dos bizantinos marca o fim da Idade Média. Vou deixar esse vídeo aqui para você ver a queda de Constantinopla depois e entender tudo. E vamos focar na Roma Ocidental. Com toda a força sendo transferida para Constantinopla, Roma sobrou apenas como uma sombra do que ela tinha sido no passado. Toda a força e o poder da cidade era apenas história agora, e até o Senado já não era quase mais nada. O imperador nem mesmo usava eles para consulta. Já era. O Senado acabou. A coisa estava tão feia que quem mandava de verdade eram as forças militares, principalmente os famosos guardas pretorianos que manipulavam os imperadores. Vou deixar o vídeo deles aqui para você ver depois. Então quem era mais forte governava, e a treta comeu solto. Era general contra general, comandante contra comandante, centúria contra centúria, guerras civis intermináveis. Caía um imperador atrás do outro, a maioria era assassinado. E nisso os germânicos iam se acumulando nas fronteiras do império, se aproveitando dessa fraqueza romana e, como eu disse, comendo pelas beiradinhas, colocando só a cabecinha. Alguns imperadores tentavam até suborná-los, mas eles sempre voltavam depois. Outros imperadores começaram a convidar as tribos para morar dentro do império. Se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Então muitos germânicos começaram a se tornar cidadãos romanos em troca de ajudar as forças romanas a combater as outras tribos germânicas. Esses germânicos nunca se tornaram verdadeiros romanos, mas eles absorveram bastante a sua cultura ao longo dos séculos e eles foram dominando tudo o que era dos romanos. Então é difícil você marcar o fim de Roma
e o início da Idade Média não é uma data, não é 476. Foi uma coisa gradual, demorada, um processo bem lento. Roma já estava indo para o saco muito antes de 476. Ela ia ficando cada vez mais fraca à medida que mais e mais tribos germânicas iam sendo incorporadas ao Império. Sobre todas essas migrações germânicas, que tribo que ficou onde, eu tenho esse vídeo excelente para você ver depois. Agora os germânicos não queriam mais invadir, principalmente os godos. Eles queriam fazer parte de Roma. Uma curiosidade, é por isso que gótico, arte gótica, a palavra gótico está relacionado com a Idade Média, por causa dessas tribos góticas que queriam uma vida melhor, fazer parte de Roma. Teoricamente, gótico ali, você pode traduzir como Idade Média, é bem usado dessa forma, por causa dessa tribo em específico. Só que os romanos não estavam deixando os góticos entrar. Eles começaram a se amontoar nas fronteiras ao norte, principalmente porque eles estavam sendo pressionados por uma galerinha do mal, os hunos, que estavam vindo pegar a bundinha dele. Então, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Você escolhe os hunos ou os romanos. Durante o século IV, os godos começaram a se amontoar na fronteira norte, no Danúbio, não como uma ameaça, mas eles queriam fazer parte do Império, igual as outras tribos que estavam entrando. Pô, os caras só queriam uma vida melhor. Pô, tem um monte de germânico entrando aí, a gente também quer umas terrinhas aí, quer ser cidadão romano, ter uma vida melhor pra galera aqui. E eles queriam isso rápido, porque eles não queriam só uma vida melhor, eles queriam fugir dos hunos que estavam vindo com sangue nos olhos atrás. O imperador dessa época, Valente, entrou em pânico. O cara era um bundão. Ele não sabia o que fazer. Deixa os godos entrar, não deixa. Ele travou. E aí ele foi postergando isso. Foi falando, galera, fica aí, depois eu vejo o que eu faço. Com raiva, os godos atravessaram o rio e Roma deu o primeiro soco. Um comandante romano planejou uma emboscada contra os godos. E isso deu errado. Assim, seguiu uma guerra que durou 5 anos. Os caras tomaram a primeira porrada e falaram, então bora guerrear. E isso foi a invasão gótica de Roma. O imperador Valente estava mais pra cagão, né? Não pra valente. E ele não soube resolver essa situação. Então a parada ficou feia. O povo tava puto que ele não fazia nada e deixou todo mundo na merda. Os comandantes romanos começaram a ser subornados pelos godos e tudo ruiu na Batalha de Adrianópolis em 378, quando 2/3 do exército romano foi exterminado, inclusive o próprio imperador. Assim, o próximo, o Teodósio, teve que fazer concessões, deixando os godos se estabelecerem em Roma de alguma forma e fazendo deles aliados. Mas, caras, são os germânicos, só isso não estava bom, eles queriam mais. Então, dentre os godos surge um líder popular, um cara que era ex-comandante romano, que se levantou contra a cidade de Roma e saqueou tudo. E esse cara era o Alarico. Ele era um godo, mas ele foi treinado dentro do exército romano. Ele era muito inteligente e tinha aprendido a cultura romana. Além disso, ele era cristão. E ele combinou com o imperador que ele queria algumas terras e o imperador prometeu essas terras para o povo dele. Só que o imperador, de novo, falou, deixa quieto, depois a gente vê isso. Aí ele ficou puto da vida, reuniu a galera, partiu para a cidade de Roma e entrou em 410, roubando tudo o que pôde, destruindo tudo. Uma vingança por esperar tanto pela promessa das terras. Eles levaram 2 toneladas de ouro da cidade e 13 toneladas de prata. Mano, imagina 2.000 quilos de ouro, 13.000 quilos de prata. Quanto que isso não dava de grana? Ainda algumas pessoas da época viram esse saque de Roma como uma vingança dos antigos deuses romanos que estavam se vingando por eles terem ficado para trás. Alarico morreu logo depois, mas ele abriu uma porta que nunca mais se fechou e Roma foi saqueada várias outras vezes. A fraqueza do imperador com o ímpeto de Alarico se somou e isso abriu uma situação ali, abriu uma porta que os romanos não conseguiram voltar atrás. E aí os germânicos começaram a ver que Roma era só uma cidade, não tinha nada demais. Os romanos eram apenas pessoas, não tinham nada de especial, nada de sagrado. Então saiu aquela mística de Império Romano e ele foi invadido várias e várias vezes. Roma queimou várias vezes na chama. Os mais famosos foram os burgúndios, os ândalos, os saxões, os lombardos, os francos, os magiares, mano, uma galera. Até 475, a Espanha, a Grã-Bretanha e partes da Gália, que hoje é a França, já haviam sido perdidas para vários povos germânicos e apenas a Itália permanecia como o império no ocidente, que de império já não tinha mais nada. No fim, a queda de Roma não teve apenas um motivo, mas vários, com a cidade de Roma sofrendo vários golpes, um atrás do outro. Primeiro, uma sucessão de imperadores que eram uns merdas, que acabaram com o símbolo do que era um cidadão romano comum. Depois, a divisão do império, onde boa parte da riqueza foi para a parte oriental. Aí veio o cristianismo, que abala a cultura romana, e juntando tudo isso, a força militar foi abalada. Para piorar, os germânicos
germânicos estão pressionando nas fronteiras e ainda tem os hunos, então o exército não aguentou e cedeu. Tudo que os romanos haviam construído, as suas tecnologias, as suas cidades estava sendo destruída pelos invasores. Pouco a pouco, tudo foi indo embora até a identidade dos romanos. Quando Alarico entra em Roma, praticamente não sobrou mais nada, só tinha o dinheiro que também agora estava sendo levado. A queda de Roma marcou o fim do mundo antigo e deu origem à Idade Média. Quer saber tudo sobre como foi esse início da Idade Média? É só ir direto para esse vídeo agora. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!